Começa o pagamento do abono salarial para nascidos em novembro. Brasília recebe a reunião de cúpula do BRICS, o grupo que reúne 5 países de economia emergente. Uma lista com propostas foi elaborada para ampliar e reforçar o comércio entre os países integrantes. Veja hoje mais uma história de gratidão e de fé em Nossa Senhora do Rossio. E na festa em honra à padroeira do Paraná, teve novena dedicada aos veículos de comunicação do Estado. A TVCI, afiliada da TV Pai Eterno no Paraná, compareceu. Veja hoje a programação para este final de semana em Trindade. E para celebrar o Dia da Alfabetização, acompanhe o exemplo de pessoas que voltaram à sala de aula depois de adultos. Eles mostram muita força de vontade para aprender a ler e a escrever. O JBN de hoje está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Está no ar a edição de hoje do JBN para todo o país. Começou a ser pago nesta quinta-feira o abono salarial do PIS, calendário 2019-2020, ano base 2018, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. Também foi liberado o PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, para quem tem final da inscrição 4. Quem nasceu nos meses de julho a dezembro ou tem número final de inscrição entre 0 e 4 receberá o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e julho e com número de inscrição entre 5 e 9 receberão no primeiro trimestre do ano que vem. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até o dia 30 de junho de 2020, o prazo final para o recebimento. O valor do abono varia de R$ 84 a R$ 998, dependendo do período trabalhado formalmente no ano passado. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu a atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2018. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, no ano base 2018. Para retirar o dinheiro nas agências, é preciso apresentar um documento de identificação e o número do PIS/PASEP. No caso do PIS, para quem é correntista da Caixa, o pagamento é feito 2 dias antes do restante dos outros trabalhadores. Já no caso do PASEP, o crédito em conta para correntistas do Banco do Brasil será efetuado a partir do 3º dia útil anterior ao início de cada período de pagamento. Foi realizada esta semana em Brasília a 11ª reunião de cúpula do BRICS, o grupo que reúne 5 países de economia emergente. As nações que compõem o grupo são o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul. Uma lista com mais de 20 propostas foi elaborada na ocasião por integrantes do Conselho Empresarial do BRICS para ampliar e reforçar o comércio entre os países integrantes. Como o primeiro ato, no âmbito da 11ª reunião do BRICS, uma reunião bilateral entre o Brasil e a China foi realizada. Numa declaração para a imprensa, Bolsonaro disse que o governo e o empresariado brasileiro querem ampliar e diversificar o comércio com a China. Para o presidente, os atos assinados dão impulso a essas relações. Essa relação bilateral em várias áreas, inclusive com a cena do governo chinês, de agregarmos valor naquilo que nós produzimos, tudo isso é muito bem-vindo. Já o presidente Xi Jinping avaliou como positivos os esforços do governo brasileiro para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e disse que a China quer fortalecer a amizade e a cooperação, bem como aumentar e melhorar o comércio e os investimentos no país. Após o encontro com o presidente chinês, Bolsonaro participou de uma reunião com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Palácio do Planalto, em Brasília. A reunião durou apenas 25 minutos.
Dentre os assuntos desta reunião estava a diversificação das relações comerciais no setor alimentício entre o Brasil e a Índia. Já durante a noite foi realizado um fórum empresarial do BRICS. Durante o encerramento do fórum, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, pediram a redução do protecionismo, que, na visão deles, é essencial para enfrentar a desaceleração econômica global. Segundo o presidente russo, os países do BRICS podem contribuir para suavizar a desaceleração econômica global ao estreitar os laços comerciais e tecnológicos entre si. Já Narendra Modi disse que os países do BRICS têm buscado harmonizar os procedimentos tributários e alfandegários de forma a aumentar os fluxos comerciais de investimentos. Modi ainda agradeceu a decisão unilateral do presidente Bolsonaro de dispensar o visto para turistas e homens de negócios da Índia e da China. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que o país está fortalecendo os pilares do crescimento sustentável, tais como a educação, o meio ambiente e o respeito ao Estado de Direito. Ele destacou ainda o potencial econômico do continente africano para os países emergentes. Começou nesta quinta-feira a Operação Proclamação da República 2019 da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias brasileiras. A PRF reforçou o policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias até o próximo domingo, às 23h59 da noite, principalmente nos trechos com maior índice de acidentes pelo país afora. A operação tem o objetivo de reduzir os índices de acidente e de criminalidade nas rodovias federais. A PRF intensificou a fiscalização com a utilização de bafômetros, bem como de condutas que podem implicar em acidentes graves, como as ultrapassagens indevidas. Durante a operação, são desenvolvidas ações de educação para o trânsito com o intuito de conscientizar os motoristas sobre a gravidade de algumas condutas que podem provocar os acidentes ou aumentar os riscos de lesões graves e mortes, principalmente no que se refere às condutas de excesso de velocidade, alcoolemia e falta de uso do cinto de segurança. Por medida de segurança, a PRF restringiu o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes que necessitem de autorização especial de trânsito somente em rodovias federais de pista simples, em alguns dias do feriado. O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16, além de receber 4 pontos na CNH e ter o veículo retido. Veja agora algumas dicas de segurança no trânsito, se você ainda vai pegar a estrada neste feriado. Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar. Verifique principalmente os pneus, inclusive o estepe, as palhetas dos limpadores de para-brisa e os itens de iluminação e sinalização. Verifique antes de viajar a documentação do veículo e do motorista para saber se estão em dia. Planeje a viagem. Lembre-se de programar paradas em locais adequados para o abastecimento, a alimentação ou o descanso. Lembre-se que o uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Mantenha a atenção na rodovia. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Eles existem para proteger a sua vida. Mantenha sempre os faróis ligados para que o seu veículo fique o mais visível possível perante os demais condutores e pedestres durante todo o deslocamento nas rodovias. Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente. Procure se informar sobre as condições do tempo no percurso por onde irá trafegar. Em caso de chuva, reduza a velocidade. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, disponibiliza informações atualizadas no endereço eletrônico www.inmet.gov.br. Em caso de emergência e necessidade de apoio da PRF, ligue para o telefone de emergência 191. Tá aí, né? Todas as dicas importantes. Nós vamos para o intervalo agora e já a gente volta para mostrar a novena em homenagem aos profissionais de imprensa que foi realizada no Santuário de Nossa Senhora do Rossio, em Paranaguá. Nesta sexta-feira é celebrado o Dia da Santa. Nós já voltamos.
O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua audiência de norte a sul do país. O Santuário de Nossa Senhora do Rossio, a padroeira do Paraná, está em festa. Nesta sexta-feira é celebrado o Dia da Santa e, como parte das celebrações religiosas, na quarta-feira aconteceu o penúltimo dia do novenário em louvor à Nossa Senhora. E a celebração foi direcionada aos veículos de imprensa do Estado. Acompanhe na reportagem do Pierre Andrade. A 8ª noite da novena teve a missa presidida pelo bispo de Guarapuava, Dom Antônio Wagner. A celebração religiosa foi repleta de momentos marcantes. Lenços foram distribuídos para o público que, pedindo paz, balançou o tecido branco quando a imagem de Nossa Senhora do Rossio entrou no santuário. E assim que a imagem foi colocada no altar, o público de pé aplaudiu em sinal de respeito e fé. Mais de 1.000 pessoas lotaram a igreja na missa desta quarta-feira, que teve como noveneiros os veículos de comunicação do litoral. Durante a celebração, o reitor do santuário agradeceu o papel da imprensa na divulgação das notícias e no trabalho para tornar a sociedade melhor. A gente traz os meios de comunicação hoje para homenagear Nossa Senhora também, mas muito mais do que isso, a gente traz para transmitir para eles a bênção de Deus através de Nossa Senhora e pedir que Deus dê a eles muita sabedoria, discernimento, muita criatividade para fazer o bem para a humanidade, né? Notícias negativas tem tantas, mas notícias boas também tem e falar sobre a festa, falar sobre a devoção no Estado, falar sobre a padroeira do Paraná, essa é uma forma de colaborar, vai muito além da questão da fé, é colaborar para uma sociedade mais feliz. Representantes de diversos veículos de comunicação estiveram presentes na missa. Funcionários da TVCI participaram e saíram emocionados com a noite especial. O dia que a gente recebeu o e-mail com um convite para que esse dia fosse dedicado aos veículos de comunicação, a TVCI sendo convidada foi muito especial. E toda a equipe abraçou muito rápido, todo mundo foi muito rápido para receber a confirmação e a gente já responder para o pessoal do santuário. Então, para a gente é um momento de alegria, um momento de emoção também, né? Porque a gente pede a proteção de Nossa Senhora o ano inteiro, a gente pede o auxílio dela em tantos momentos e hoje a gente vem para agradecer. Para mim, enquanto representante da imprensa, de uma pequena parte da imprensa da cidade, é uma satisfação muito grande também poder participar da novena que honra a Nossa Senhora. E assim eu tenho certeza de que cada veículo de comunicação que participou dessa celebração também, ou que infelizmente não pôde participar, se sente também consagrado por Nossa Senhora do Rossio. E a importância é muito grande porque é a padroeira do nosso estado, a gente está na cidade mãe do Paraná, então é uma alegria muito grande mesmo poder participar desse momento tão sagrado. Assim como em outros dias, a missa dessa quarta contou com a participação de padres de várias regiões do país. Um em especial chamou a atenção. O missionário redentorista Jefferson, do Santuário do Divino Pai Eterno, que fica em Trindade, no estado de Goiás, esteve no 8º dia de novenário. Ele levará boas lembranças ao estado de origem. Para mim é uma grande alegria me fazer romeiro aqui no Santuário de Nossa Senhora do Rossio. Me faço peregrino. E vindo lá de Trindade, do coração do Brasil, me faz assim ficar mais próximo de nossa mãe. Nós amamos o Pai e aqui eu estou fazendo uma experiência profunda de Deus por meio de Nossa Senhora, a mãe do Rossio. O grande ápice da noite foi quando 3 mães que perderam seus filhos recentemente foram homenageadas. De mãos dadas e visivelmente emocionadas, elas entraram na igreja. Uma criança representando o pescador que teria encontrado a imagem da santa centenas de anos atrás, entregou rosas às mães, momento que levou vários fiéis às lágrimas.
que eu e as outras mães que estiveram aqui, que a gente seja exemplo de força, de fé, né? Para a gente que continue a caminhada, que não é fácil, né? A gente como mãe perder um filho. É um momento assim que eu acho assim que só quem já perdeu sabe o que é que a gente está sentindo. A noite desta quarta permanecerá por muito tempo na memória dos fiéis que participaram da novena. Pelo pedido por paz, pelos agradecimentos, pela homenagem às mães que continuam a lutar, mesmo diante de perdas imensuráveis. E, é claro, pelo louvor à Rainha do Paraná, a Mãe do Rocio, a mãe de todos nós. Foi uma celebração muito bonita e muito emocionante também. Desde a semana passada, o JBN está mostrando histórias de devoção em Nossa Senhora do Rocio, né? A padroeira do Paraná, como a gente acabou de ver na reportagem do PR. O Santuário da Santa, que fica em Paranaguá, no litoral do Paraná, está em festa. Nesta sexta-feira é celebrado o dia dela. Hoje, nós vamos conhecer juntos a história de fé de uma avó e de um neto, a dona Avani e o Vinícius. Qual é o sentido da palavra gratidão para você? O que é esse sentimento que reúne milhares de pessoas em eventos religiosos? Que relação ele tem com a fé? Outra palavra que existe e que para alguns estudiosos continua sendo uma incógnita. No dicionário, ela apresenta algumas definições. No popular, segundo a teoria do livro, gratidão é a ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém por algo bom. William Shakespeare define como tesouro dos humildes. Na vida de um devoto de Nossa Senhora do Rocio, o ato de agradecer tem um peso impossível de medir e dá um novo sentido à vida. Aí ele se assustou-se e onde que a moto caiu, a gente foi deslizando. A gente bateu na picape, eu dei a volta, né? Como dizem, eu dei a volta, fui parar embaixo da picape e ele ficou junto com a moto ali, parado, engatou embaixo da picape. É o que dizem, né? Mas eu, sim, sinceramente, eu não lembro como aconteceu. Eu tento lembrar, mas eu não consigo. Não sei se foi uma boa não lembrar, se não foi ruim. Então, eu não sei explicar o motivo, assim, como aconteceu. As poucas lembranças do dia do acidente, o Vinícius supera conforme passa o tempo. A energia que ajudou ele na recuperação foi emitida pelos amigos que pediram à padroeira do Paraná uma nova chance de vida ao amigo. Tenha força, a nossa fé está com você, a gente tem fé na sua recuperação, a gente pede à Nossa Senhora que te ajude, te ilumine, ajude a sua família, né? Que deixem eles fortes. Beleza. Só que aí eu fiquei uma semana fora de mim, assim, né? Não lembrava com quem eu falava, não lembrava quem que mandou mensagem para mim, perguntando como eu estava, se estava melhor ou não, né? Então foi uma semana que marcante, mesmo sendo um amigo, né? Que eu perdi um amigo. Então para mim foi uma semana meio marcante, assim, meio triste. Mas também feliz por estar vivo. Porque ele ali, no momento do acidente, ele foi meu escudo. Ele foi o que me segurou ali, entendeu? Porque para mim, se não fosse ele, era para mim estar morto agora. Então, para mim, ele foi meu escudo. Ele me salvou, né? Porque eu bati nele, né? E caí da moto e fui para baixo da picape. O herói do Vinícius, infelizmente, morreu na hora. Falava assim, o condutor da moto teve óbito no local. E aí, para mim, foi assim, como se tirassem meu coração fora, assim. E eu não sabia mais o que fazer, daí recorri. Minha Nossa Senhora, debruçada na janela, eu chorando, falei,
minha Nossa Senhora do Rossio, a senhora que é mãe de Jesus, eu tenho certeza não é meu neto que está ali, mas se for, consola meu filho, né? Mas o meu coração dizia que não, sabe? E aí outro meu filho me levou, pegou e me levou, daí eu falei, onde está me levando? Aí ele falou, não, vamos ver o que aconteceu. Eu falei, não quero ir lá, que era no IML, né? Aí ele me levou no hospital, quando eu cheguei lá, estava todo mundo lá. Aí eu sentei no banco, abaixei minha cabeça e pedi, minha Nossa Senhora, que o meu neto saia daí são e salvo, sem sequelas nenhuma no rosto. E ela atendeu? Só teve que fazer cirurgia por dentro, né? Que foi quebrado, todos os ossos dele do rosto quebrou. Aí, mas está aí ele hoje para dar testemunho também, e eu agradeço a Nossa Senhora, que ela nunca há de falhar comigo. Fiquei assim um tempo assim, meio que parado, afastado da igreja, né? Depois, assim, de uma semana, assim, mais ou menos. E será que foi bom eu ter ficado aqui? Será que ele não estaria no meu lugar aqui? Né? Eu fico me fazendo essa pergunta. Por que eu? Por que eu estou vivo aqui? Ele tem filho, ele tem mulher. Por que ele morreu? Aí eu sempre falo, eu sempre vejo assim, todo dia, o filho dele na rua de casa, que supostamente é meu vizinho. Eu vejo ele sentado, eu olho ali pra cara dele, é o pai dele ali, Daniel. É idêntico. O pai e o filho são iguais, né? As mesmas diferenças, o dente separado aqui, é igual, idêntico. Eu olho assim pra ele, pô, Daniel ali, né? Meu amigo. Para a segunda mãe do Vinícius, é assim que ela mesma se define, ser grato é o menor de todos os atos de reconhecimento que o ser humano pode ter diante de quem atua, mesmo que seja de um jeito que ninguém possa ver, constatar com os próprios olhos ou de repente tocar, sentir com as próprias mãos. Para o Vinícius, gratidão representa estar vivo e é a isso que ele agradece todo santo dia. E você? O que é gratidão para você? Falando nisso, já agradeceu por alguma coisa hoje? Tá aí um grande questionamento que a Adriana deixa pra gente no final da reportagem, né? E que história do Vinícius, aí mostrada por meio da dona Vani também, por meio da fé deles, né? Houve uma perda, mas ficou a fé, a esperança por dias melhores também, né? E a esperança de uma vida melhor para esse amigo que acabou perdendo a vida em outro plano, junto a Deus, né? Junto ao Divino Pai Eterno. Olha, a TVCI, afiliada da TV Pai Eterno no Paraná, recebe toda semana uma turminha de alunos da Rede Municipal de Ensino das cidades da região, cheios de energia. E eles vêm aqui para conhecer as instalações da emissora. O objetivo desse projeto é mostrar como é feito o jornalismo dentro de uma estação de TV. Veja como foi a visita da Escola Municipal Manuel Viana, de Paranaguá. Oi, eu sou a Alice e eu estou aqui para conhecer com os meus amigos TVCI, da Escola Manuel Viana. Quem quer conhecer a TVCI? É com a apresentação da Alice que a gente começa a matéria da visita dos pequeninos à emissora. As crianças chegaram animadas, logo de cara conheceram a produção. Depois caminharam mais um pouquinho e viram os tios da edição preparando as matérias que o pessoal assiste em casa. Como a TVCI está finalizando o processo de reforma, as crianças conheceram em primeiríssima mão o novo switcher e o espaço adaptado, onde está funcionando provisoriamente a estrutura. Olá, boa tarde, meu nome é Ana e hoje eu vou entrevistar a Adriele e eu vou falar para ela o que ela mais gostou daqui. Eu gostei dos computadores porque ele mostra as imagens. Ah, é tanta fofura que não cabe em uma turminha só.
E apesar de toda essa empolgação com os setores da TV, as crianças gostaram mesmo do estúdio. No local, elas pularam, brincaram e se viram na telinha. Oi, meu nome é Laísa, eu tenho 7 anos, agora vamos ver o programa do tio Rafa. Eles ficaram bem comportados durante a gravação do programa JBN do tio Rafa. Ao final, tiraram fotos com o apresentador. Depois disso, foi a vez de conhecer o camarim. Eu sou o João, eu adorei TVCI. Tenha certeza, João e demais alunos, nós da TVCI é que adoramos receber vocês por aqui. Quem também me entrevistou foi a Aninha. E olha, ela leva jeito pro jornalismo, hein? Olá, boa tarde, estou aqui com o tio BR. Hoje eu vou entrevistá-lo antes de terminar o passeio. Tio BR, eu queria falar hoje. Eu quero falar que eu fico muito feliz em receber vocês aqui. A TVCI, todo mundo que trabalha fica bem feliz, é muito divertido e vocês animam bastante nossa tarde. É bem legal quando vocês vêm aqui. A gente só tem a agradecer. Nossa, que legal, né? Sim, é bem legal. Tão divertido quanto o momento em que vocês se entrevistam. Oi, meu nome é Isabela, tenho 6 anos. Hoje eu vim falar com a Lívia. Quem mais que você gostou? Do estúdio, porque ela tem muita coisa. Olá, eu sou o Vitor, tenho 7 anos e agora eu vou perguntar pro Thiago o que ele gosta do estúdio. Eu gostei do estúdio porque lá tem muita coisa. E a última entrevista acabou com uma promessa especial. Garanto que os pequeninos parnanguaras irão cobrar em 2020, hein, Tia Lu? Oi, gente, eu sou a Lavinha e hoje eu vou falar pra Tia Lu se ela gostou do passeio. Amei esse passeio aqui na TVCI, amei. Então, Tia Lu, no ano que vem você pode trazer a gente de novo? Com certeza, estaremos aqui de novo. Obrigada. Aê! Aê, Lavinha! E tem que voltar mesmo, viu, pessoal? Como o Pierre comentou na reportagem, a gente está passando por várias reformas aqui. Modernização, vem novidade, um novo cenário. JBN vai estrear logo, logo, com uma cara nova e muito moderna aqui. Fica de olho e a criançada, claro, tem que voltar aqui para conferir daí o ano que vem, né? Olha, nós vamos para mais um intervalo e já veja a dedicação e a vontade de aprender a ler e a escrever de quem não teve a chance de frequentar a sala de aula na juventude. Nós voltamos daqui a pouquinho. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Olha, nesta quarta-feira foi celebrado o Dia da Alfabetização e para celebrar a data também, o jornal Boa Notícia vai mostrar como a dedicação e a vontade de aprender a ler e a escrever tem feito a diferença na vida de quem demorou para ter a oportunidade de estar numa sala de aula. Veja só que legal. O poder da leitura é transformador. No dia da alfabetização, histórias como essa fazem termos uma reflexão do quanto ser alfabetizado pode mudar a realidade de uma pessoa. Eu não estudei no meu tempo de criança, né? Tempo de menino assim, já estava bem, mas trabalhava só. Trabalhar na roça, assim, quer dizer, serviço bruto, às vezes trabalhava assim mesmo. Mas como diz, mais é que eu cortava as plantas de que fazia, às vezes capinava mesmo. Lugar que era... Aí a gente chegou aqui, fui trabalhar em serviço bruto, serviço de obra. Aí depois, aí as vistas parece que piorou mais, eu fui e aposentei. O seu José está com 66 anos.
Ele pega 2 ônibus para vir para a escola e mais 2 para ir embora. Desde criança, ele tem uma deficiência visual que o atrapalha. Óculos não resolvem os seus problemas e por isso ele tem muita dificuldade para enxergar e mesmo assim não perde a motivação para aprender a ler. Se eu tivesse estudado no meu tempo de jovem, às vezes eu não sei se eu ia servir para ser o que eu pensava em ser. Mas antes de eu saber que óculos não adianta para mim, né? Que óculos para mim não resolve. Aí, então, eu pensava em ser radialista, trabalhar no rádio, como diz, ser locutor de rádio. A escola, ela atende educação de adolescentes, jovens e adultos há muito tempo. Eu sou coordenadora dessa modalidade tem 10 anos. Então, trabalho diretamente com os idosos e a gente tem uma atenção muito especial por eles, porque eles têm uma história de vida bem diversificada, alguns que não estudaram por motivos familiares ou depois porque o marido não permitia, outros por motivos de doença e é assim, um abandono muito grande e aí eles têm um sonho que é o sonho de ler e escrever e a escola, ela tem essa função, a função de proporcionar esse sonho para esses alunos. A Lívia é diretora desta escola municipal em Goiânia. Trabalha todos os dias com a arte de ensinar. Quando nós, enquanto escola, recebemos o aluno que ele ainda não consegue, ainda não passou por esse processo, e a gente vê que ele trilha esse caminho, ele começa essa descoberta, nós conseguimos perceber o quanto ele consegue ampliar a visão de mundo dele. Então, ela é um processo que vem a libertar ele para um mundo diferente, para um mundo que muitas vezes ele não conseguia ser inserido. Acho que essa é a principal importância da alfabetização. Crianças, jovens, adultos e idosos. Pessoas de todas as faixas etárias aprendem no Brasil todos os dias. Isso é uma demonstração clara de que não existe uma idade certa para começar a aprender a ler e a escrever. É o caso da dona Francisca. Ela não teve a oportunidade de aprender na infância, mas isso não a impede de começar agora. Cada coisa, você fazendo um pouquinho, você está desenvolvendo, né? Você não fica parada. E vai indo. A gente vê que esse adulto que chega muitas vezes não alfabetizado, ele também consegue, no tempo dele, alcançar essa alfabetização. Porque o interesse, ele se modifica. A criança, ela quer aprender para uma descoberta de inserção. O adulto, ele quer aprender pela necessidade que ele tem de aprender. Para as crianças que têm a chance de aprender agora, resta aos pais incentivarem. A contribuição que os pais podem dar nesse sentido é oferecer isso aos filhos. Oferecer o livro ao invés de oferecer um jogo. Já é algo que vai construir, muitas vezes, um adulto que pensa diferente sobre o processo de leitura. Tá aí, que bons exemplos de perseverança, né? A capital da fé de Goiás foi a cidade escolhida para o encontro anual dos bispos da Regional Nordeste 4 da CNBB, que compreende aí as dioceses do estado do Piauí. Um dos compromissos foi a missa no Santuário Basílica de Trindade. Quem acompanhou tudo e mostra pra gente é a repórter Daiane Rodrigues. Gratidão. Esse é o sentimento que o Evangelho trouxe a todos os devotos que participaram da Santa Missa no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, na última quarta-feira.
A celebração, presidida pelo arcebispo Dom Juarez Souza, de Parnaíba, no Piauí, reuniu outros 8 bispos da cidade nordestina, além de padres de lá e daqui. A gente celebrar e falar da gratidão. Veja, o único que voltou que era um estrangeiro. Diante do sofrimento, diante da dor, todos nós somos solidários uns com os outros. A gente supera todas as nossas divisões, nossas diferenças. E ao mesmo tempo, quando a gente se sente agraciado por tantos dons que o Senhor nos concede, a atitude do coração humano, do cristão, não deve ser outra a não ser aquela de gratidão. Grande gratidão ao Senhor nosso Deus. A cura de Deus na vida de cada cristão só é plena quando existe de fato um coração que reconhece, louva e agradece a bênção recebida, mesmo diante do sofrimento e das tribulações. Quantas vezes nós recebemos um favor e sequer temos a delicadeza de dizer muito obrigado. Essa palavra ela anda distante dos nossos lábios e também do nosso vocabulário. Essa palavra precisa voltar sempre mais. Muito obrigado, muito agradecido. Que Deus abençoe. Palavras como esta precisam estar mais presentes em nossa vida. Um coração agradecido sabe reconhecer em cada momento a bondade e o amor misericordioso do Pai que cuida de nós. A grande maioria dos romeiros que vêm ao santuário, por exemplo, chega sempre com o coração grato, mesmo que seja para pedir, pois sabe o poder do Pai Eterno. E a gratidão é para todos, até mesmo para quem trabalha em prol da igreja. Nós somos agradecidos primeiramente pelo dom da vocação e pela missão que o Senhor nos concedeu. Sem mérito da nossa parte, a vocação é sempre um dom de Deus. Olha, ser bispo é a coisa mais doida deste mundo, porque veja, ninguém se candidata, ninguém pede para ser, ninguém concorre. É um chamado de Deus através da igreja. Os bispos aqui presentes são da Regional Nordeste 4 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A reunião é do Conselho Regional do Episcopado do Piauí e entre os assuntos debatidos estão as avaliações do ano pastoral e também as articulações para o ano de 2020. Um encontro que, segundo o bispo, tem muito da gratidão, da devoção e da colegialidade dos religiosos. Mais um final de semana está chegando e a gente te mostra o que vai acontecer na capital da fé de Goiás já a partir desta sexta-feira. Confere aí com Pedro Henrique Rabelo. Quem estiver em Trindade no fim de semana vai ter uma boa programação para acompanhar. A cidade sempre oferece opções religiosas e culturais aos romeiros que chegam de todo o Brasil. No sábado, às 10 horas da manhã, o Cine Teatro AFIP recebe uma edição do Palavra do Pai, com o Padre Robson de Oliveira. Um momento de aproximação com os devotos e reflexão sobre um tema atual da nossa sociedade. Se você estiver em Trindade, não perca! Além disso, 3 igrejas estão prontas para receber os filhos do Pai Eterno, com missas, orações e confissões. Uma delas é a Igreja do Santíssimo Redentor, conhecida também como Igreja do Padre Pelágio. Na sexta, começa a novena pela beatificação do venerável Padre Pelágio Salter, às 7h30 da noite. No sábado, tem uma celebração às 9 horas da manhã e no domingo também às 9 horas da manhã e às 7h30 da noite. Na bela e histórica Igreja Matriz de Trindade, que consegue juntar fé e tradição, você devoto pode participar das missas no sábado, às 7 e às 10 da manhã. À tarde, a celebração acontece às 5 horas. Já no domingo, as missas vão ser celebradas em 5 horários. Pela manhã, às 6h30, às 8 e às 9h30. E no fim do dia, às 6 e às 7h30 da noite. Já no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, local conhecido por muitos devotos, a programação tem início no sábado, com 4 celebrações. De manhã são 2, às 7 e às 10 horas. E mais tarde, às 3 e às 5h30. No domingo, dia do Senhor, vão ser 6 missas. A primeira às 5h45 da manhã e a última às 5h30 da tarde.
Você acabou de acompanhar a nossa programação religiosa, mas temos também uma especial na área cultural feita para te atender. E o Cine Teatro AFIP tem uma programação durante todo esse fim de semana, a começar com a animação do Romaria Sertaneja. Essa união de música raiz, animação, alegria e fé acontece no sábado, às 8 da noite. A apresentação é de Padre Natalino Martins e Fábio Falcão. Eles vão receber as duplas Zé Rico e Ricardo e Tom e Léo. No domingo é dia de cinema no Cine Teatro AFIP. Quem quiser curtir um programa para toda a família está convidado. Às 4 da tarde tem o filme Sing, Quem Canta Seus Males Espanta. E para fechar o domingo, às 7 da noite, tem o filme O Bom Dinossauro. Que seja um fim de semana repleto das bênçãos do Pai Eterno. Tá aí muitas atividades lá em Trindade, hein? Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui no JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Te espero, viu? No nosso próximo encontro às 8 da noite. Até lá.